Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. E se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. E não esqueçam de se inscrever e colocar o seu joinha. Conheçam as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Nesta quarta-feira, chamada de Quarta-feira de Cinzas, no ciclo litúrgico da Igreja, iniciamos um novo tempo, a Quaresma, a caminho da grande solenidade da Páscoa do Senhor Jesus. Quaresma vem do latim quadragesime, em referência aos 40 dias de duração deste período. No cristianismo primitivo, era o tempo em que os catecúmenos começavam seu caminho de aproximação do Deus vivo e de uma iniciação à fé, gradativamente, por meio de uma mudança interior daqueles que queriam ser batizados e entrar na igreja. Ao longo do tempo, esse período passou a ser um caminho de todo cristão, um tempo de metanoia, de conversão de todo batizado. Embora a Quaresma já tivesse tido duração mais curta, no século V fixou-se em 40 dias, numa alusão a diversas referências bíblicas. De fato, durante 40 dias e 40 noites, caiu o dilúvio que inundou a terra e extinguiu a humanidade pecadora, conforme o livro do Gênesis, capítulo 7. Durante 40 anos, antes de entrar na terra prometida, o povo escolhido vagou pelo deserto, em punição por sua ingratidão à libertação da escravidão do Egito. Durante 40 dias, Ezequiel ficou deitado sobre o próprio lado direito, em representação do castigo iminente de Deus sobre a cidade de Jerusalém, como conta Ezequiel capítulo 4. Moisés jejuou durante 40 dias no Monte Sinai, antes de receber a revelação de Deus e a lei, como está no Êxodo capítulo 24. Elias viajou durante 40 dias pelo deserto, para escapar da vingança da rainha idólatra Jezabel e ser consolado e instruído pelo Senhor. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. Então Jesus, após ter recebido o batismo no Jordão e antes de começar a sua vida pública, passou 40 dias e 40 noites no deserto, rezando e jejuando, como narra Mateus no capítulo 4. Trata-se, portanto, de um tempo de espera, de purificação, de retorno ao Senhor, da consciência de que Deus é fiel às suas promessas. Significa viver uma prova com paciente perseverança. O tempo suficiente para enxergarmos com os olhos da alma as obras de Deus e decidirmos-nos a assumir as nossas responsabilidades sem deixá-las para depois. Sabemos que existe sempre em nossas vidas a tentação da preguiça, da tibieza, do ficar na zona de conforto e sufocar o espírito. A tentação de recusar por render os talentos que nos foram dados para o nosso bem e os dos outros também. Todos recebemos riquezas espirituais ou materiais úteis para a realização do plano divino, para o bem da igreja e para a nossa salvação pessoal. Os mestres espirituais lembram que na vida de fé, quem não avança, recua. É preciso acolher o convite para buscar a medida alta da vida cristã, as coisas do alto, em vez de nos conformarmos em ficar no início dos degraus da fé. A vocação à santidade é universal, um caminho constante na vida espiritual, de aspirar a um amor cada vez mais fecundo, a semelhança da luz da aurora, que cresce até o romper do dia, como diz o livro dos Provérbios, e aprofundar nossa vida espiritual à espera de viver o dia sem ocaso, sem fim, na comunhão com a Trindade Santa. Precisamos olhar para o nosso interior e promover as mudanças necessárias que enxergarmos. E um bom começo é fortalecer a nossa fé, num tempo em que ter ou manifestar a fé é inclusive ridicularizado.
fortalecê-la pela leitura e oração da Palavra de Deus, caminho seguro da verdade. Exercitar nossa confiança em Deus para quando surgirem os problemas e as dificuldades. Fazer silêncio para refletir, em vez de ter medo do silêncio. Tudo está muito chamativo e apela para o constante ruído exterior e interior. Silenciar, então, inclui também diminuir o uso das redes sociais. Precisamos ainda dedicar tempo para conversar com Deus, como com um amigo, revelando-lhe tudo o que vai no nosso coração, nossas preocupações, nossas alegrias, nossas dificuldades em crescer na fé, tudo lhe revelar. E procuremos ainda a penitência. Quem sabe, orientemos a penitência desta quaresma, buscando mudar nossos maus hábitos, que impedem o nosso coração de voar para o alto. Quem sabe podemos escolher um de nossos maus hábitos principais e combatê-lo, aprendendo a conhecê-lo. Podemos nos perguntar como e por que ele se manifesta, quais sentimentos deixa em nós, de que ocasiões devemos fugir para evitar esse mau hábito, e sempre suplicando a ajuda do Senhor na oração. Tampouco se pode deixar de lado a esmola nas suas mais diversas formas. Visitar um doente, aproximarmos-nos de alguém de quem se está afastado, ajudar material, espiritual ou psicologicamente alguém necessitado, atender bem aqueles que batem à porta de nossa casa, etc. Ou seja, realizar aquelas que chamamos de obras de misericórdia. Começando o seu ministério público, o que disse Cristo? Convertei-vos e crede. Ou seja, paremos de pensar segundo os homens e passemos a pensar segundo Deus. O mundo de hoje exige dos cristãos um renovado testemunho de amor e fidelidade, de serviço e de boas obras. Sem fé, sem confiança em Deus, sem autodomínio, que é um fruto da presença do Espírito Santo em nós, dificilmente daremos esse testemunho. Com frequência, o que prevalece é a atitude contrária, a indiferença e o desinteresse, que nascem do egoísmo, mascarados por uma aparência de respeito pela esfera privada das pessoas. Há uma crise de fraternidade entre os homens e entre os povos, agora revelada escancaradamente pelo início de uma guerra entre povos irmãos, da Rússia contra a Ucrânia. É preciso convencer o mundo de que o bem existe, de que Deus é bom e vence o mal, e de que os cristãos buscam esse bem e o buscam para todos, não só individualmente. Com compaixão, olhando para as necessidades dos outros e indo ao seu encontro. Mas para agirmos assim, precisamos de um impulso interior que nos faça olhar para todos e que exige modificações em nosso modo de viver acomodado. A Quaresma vem, assim, ao encontro de nosso desafio de conversão. Paremos, busquemos o autoconhecimento e avancemos para águas mais profundas, como disse Jesus aos apóstolos. Esse apelo ressoa particularmente forte neste tempo santo de preparação para a Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, renova o convite para que clique o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.